Parte 1. O básico das decisões. Nossa jornada rumo ao desconhecido mundo das decisões começa no entendimento do que é tomar uma decisão. E quais fatores principais balizam essas escolhas? A aventura começa agora. Cada aprendizado, sentimento ou palavra tem seu valor. Olá, tudo bem? Para começar a falar de como fazemos escolhas na vida, preciso te apresentar a teoria do mapa de possibilidades 3D. Ela vai ajudar bastante a ilustrar como tomamos as milhares de decisões diárias ao longo do dia. Sem exageros, pois segundo um artigo publicado pela revista Nature, foi sugerido que, em média, uma pessoa adulta toma cerca de 35 mil decisões por dia. Este número inclui desde decisões simples, como escolher o que vestir, até decisões mais complexas relacionadas ao trabalho e à vida pessoal. Essas decisões, importantes ou insignificantes, podem ser conscientes ou não. Podem ser suas ou não. Podem ser contra sua vontade ou não. Para entender essa malha complexa formada por todas essas milhares de decisões diárias, precisamos de um guia. Assim como precisamos de um tutorial, um caminho, um manual de instruções para quase tudo na vida, como operar um equipamento ou para aprender arco e flecha. Precisamos ter informações que nos levem por uma trilha de aprendizagem entre nossa necessidade e nosso objetivo. Para isso, foi desenvolvida a teoria do mapa de possibilidades 3D. Um estudo traça um panorama desse mundo de decisões e escolhas, marcando rotas e definindo novos modos de ação. Mas antes, precisamos entender o porquê de cada parte constituinte de seu nome. É importante detalhar e apontar o significado em uso. Até porque um símbolo ou palavra, por exemplo, pode conter vários conceitos disponíveis. O fato é que as palavras podem servir como ferramentas com as quais construímos, manuseamos, dirigimos e até mesmo consertamos os discursos. Porém, comparando com um organismo que tem sistemas, órgãos, tecidos, células e estruturas intracelulares, até ser constituída de átomos e energia pura, uma única palavra tem dentro de si, muitas vezes, uma gama indescritível de valores, que são dificílimos de encontrar em palavras semelhantes, emitindo energia única, através do que é dito. Isso é fato. O que este livro propõe é que toda e qualquer palavra seja vista como uma grande oficina, na qual existem caixas de ferramentas, que podem exercer diversas funções diferentes, de acordo com a empregabilidade utilizada por cada instrumento. Ao sentir a necessidade do uso de uma palavra em específico, devemos sempre conhecer aquilo que pretendemos falar ou dizer. Caso contrário, podemos criar problemas para nós mesmos ou para outras pessoas. Depois de conhecer, passamos a entender e, consequentemente, como parte de um processo natural da inteligência, depois de adquirir essa nova oficina, passamos a fazer uso de seus atributos e elementos dentro dos mais variados contextos ou situações. Portanto, para gerar consonância, entendendo e seguindo o raciocínio com o que está sendo apresentado, pegamos cada uma das palavras, oficinas, que constituem a teoria do mapa de possibilidades 3D e selecionaremos os significados, as ferramentas que iremos utilizar nesta construção. Isso vai ilustrar a importância e a vastidão da realidade, trazendo consigo a importância de conhecer mais de si e do que lhe cerca, para somente então ter a liberdade e a responsabilidade de se expressar através da comunicação, que nada mais é do que suas ações, escolhas. Em primeiro lugar, e com bastante atenção, vamos delimitar teoria. Existem pelo menos 10 definições primordiais dessa palavra, o que a torna bastante volátil quando tentamos utilizá-la para dar o verdadeiro significado de algo. A volatilidade é uma característica marcante que encontramos em perfumes, os quais demonstram sua essência ao olfato, enquanto sua consistência está desaparecendo por esse mesmo motivo. Na medida em que sentimos o cheiro do perfume, ele está deixando de existir. Assim entenda que à medida que você começa a sentir o cheiro da essência contida na palavra teoria, a palavra por si só deixa de existir, para dar lugar a uma nova impressão, particular e exclusiva. O entendimento gera convicção. É quando você pensa, é isso. De todas as definições apresentadas por alguns dicionários, incluindo Aurélio e Michaelis, somente as duas primeiras vamos utilizar, pois são complementares e tratam do cerne da questão.
Quando for falado de teoria, entenda: 1. Conjunto de princípios aplicados a uma área específica, ou mais geralmente a uma arte ou ciência. 2. Resultados práticos que resultam desses princípios, regras ou leis. Michaelis, online. Veja agora a teoria como uma oficina aberta e selecionamos duas caixas de ferramentas, que são essas duas definições. O que foi dito anteriormente é demonstrado na prática, reforçando a cientificidade do método, considerando também a percepção intrasensorial, parasensorial, sensorial e extrasensorial, juntamente com o entendimento, atuando como pontes no processo de aquisição do conhecimento consciente e resultando em um ponto de equilíbrio entre a imaginação, criatividade, o pensamento, inteligência e a experimentação. Ao intitular este trabalho como uma teoria, a compreensão da realidade, vivência e tomada de decisões é impulsionada como um conjunto de circunstâncias que são apresentadas de forma a desencadear um novo processo, no qual esta mesma teoria se reaplica. Uma circunstância gera outra, portanto, o que chamamos de processo é um ciclo ordenado de etapas, que gera movimento em espiral, mantendo seu formato e sua solidez naquilo que é, sem precisar estar atrelado ao tempo e espaço. A raiz da palavra teoria vem primeiramente grego thea, uma vista, mais a palavra oran, um olhar, que formam a palavra theoros, aquele que olha, observador, e dela deriva teoria. Olhar para algo, e que mais tarde seria adequada ao latim teoria como concepção. Esquema mental. Pronto! Esta é a ferramenta que vamos utilizar da oficina, que abrimos com o nome de teoria. Agora vamos entender o porquê de falar de mapa em meio a essa concepção. A primeira definição dessa palavra diz que é uma representação gráfica, em escala reduzida, em papel ou tela, de dados relativos à superfície total ou parcial da Terra, com a representação de acidentes físicos de sua superfície. Michaelis, online. Por que então utilizar um mapa para essa concepção? A resposta está dentro da sua imaginação. Esta última palavra deriva de duas outras: imaginar e ação. Em outras palavras, o ato de gerar uma imagem. Assim como uma inteligência artificial, hoje replica o modelo artístico humano, geralmente, imaginamos aquilo que nunca vimos com base naquilo que já vimos algum dia. Com um mapa podemos ver de forma mais ampla um espaço que não pode ser abarcado por nossa visão individual, setorial e limitada. Podemos então projetar uma rota, traçar um caminho ou simplesmente marcar os lugares pelos quais já passamos. Qualquer que seja a função, o mapa permite que alcancemos uma visão privilegiada não só daquilo que ficou para trás, como do que vem pela frente. Lembre-se, porém, que um mapa é bem diferente do território em si. Ao utilizar o vocábulo mapa, estamos indicando que esse esquema mental apresentado virá a contribuir, mediante entendimento e aplicação, como instrumento da visão, do planejamento, enquanto na criação desse mapeamento, você é o cartógrafo, o mapa e o navegador. Essa distinção, cartógrafo, mapa, navegador, vai ficando mais clara à medida em que você puder se ver inserido e integrado à realidade. Antes de ler esse livro, dentro dos seus próprios olhos, sendo apenas um mapa estático, marcado por agentes externos, e sem a intervenção direta do cartógrafo, suas escolhas podem estar sendo moldadas por outras pessoas. Está tudo bem. Vamos mudar isso. Mas por enquanto vamos saber o motivo pelo qual devemos considerar as possibilidades como parte dessa teoria. Vejamos. 1. Possibilidade é um substantivo que expressa a propriedade ou condição de alguma coisa que é possível, ou que pode ser, ou acontecer. Significados. R2. No âmbito da matemática, o estudo das possibilidades aponta para a análise combinatória, e é a combinação dos vários cenários possíveis. Esta área de estudo pode ser aplicada em várias vertentes como a programação de computadores, economia, entre outras. Significados. .com.br. Vamos então apresentar o elemento que vai revelar essas possibilidades. O conhecimento da tomada de decisão também é chamado discernimento. Explicar o que significa é uma tarefa desafiadora, por isso, um exemplo de como funciona.
Se você conhece 2 caminhos que o levam para casa, qual escolheria? O mais seguro ou mais rápido? O mais longo ou o mais curto? O mais curto, rápido e perigoso, ou o mais longo, seguro e demorado? E por que escolheria assim? Nesse exato momento, você está usando o discernimento. Ele é a capacidade de diferenciarmos escolhas baseadas naquilo que conhecemos, dentro do que acreditamos, no momento ser a melhor dentre as possibilidades. Mas, e se você é recém-chegado numa grande metrópole internacional e só conhece um caminho? Teria coragem de se aventurar e conhecer outras rotas? Pois é, pode ser perigoso, mas ao mesmo tempo pode ser que você tenha uma experiência transformadora que mude para sempre a sua vida. Já pensou se encontra nesse caminho alternativo, por acaso, a oportunidade de viver um baita romance? Talvez evite a aventura por medo de se perder ou de ser assaltado, preferindo o caminho já conhecido de outrora. Ou seja, discernir está diretamente ligado ao que você já sabe e ao que precisa conhecer mais. Isso acontece pois quanto menos você conhece, menor o número de possibilidades ao seu dispor para resolver uma questão, pois a falta de dados impede a geração de informações que vão tornar possível a capacidade de avaliação e a geração de soluções, consenso e clareza. Saber sem praticar é apenas ouvir falar, por isso vamos para a prática. Afinal, a vida sem atitudes é como uma enciclopédia empoeirada na estante. Serve de nada. Imagine que depois de analisar e diferenciar os pontos favoráveis e prejudiciais de uma determinada situação, você vai escolher uma dessas possibilidades que você enxergou. Essa escolha é feita dentro de um escopo, um conjunto de ideias, soluções e ações, que são limitados pela liberdade que você tem no momento ao pensar nessas opções. Decidir ou escolher é por si só uma opção preliminar. O que torna, portanto, o famoso livre-arbítrio limitado é a sistematização das escolhas, acompanhada da indução massiva. Mas o que é isso, na realidade? A palavra vem do francês libre-arbitre, que significa, de acordo com o dicionário Michaelis, faculdade que o homem tem de escolher ou decidir conforme sua própria vontade, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência nessa escolha. A palavra em destaque, por sua vez, também significa possibilidade. O que nos leva à conclusão que nossas escolhas feitas em uma determinada situação durante a vida já são originadas de cenários anteriores e que dão origem a novas cenas, nas quais nossas opções são determinantes para o desenrolar de decisões futuras, de sucessos, fracassos, de encontros, desencontros, aprendizados, lidas e vindas, da vida. Já o conceito de dynamis, ou seja, o movimento, a ação, de acordo com Aristóteles, revela uma nova possibilidade que a matéria tem de se transformar em algo diferente do que é. Em outras palavras, ao agir diante de uma escolha, o ser tem a chance de traçar uma rota diferente daquela que estava trilhando, assumindo a responsabilidade pela alteração do seu caminho de vida e abrindo novas possibilidades, ou fazendo sempre o mesmo e andando em círculos. Até aí nenhuma novidade, certo? O interessante é notar o segredo. Existe muita diferença entre pensar na vida como uma mera causa e consequência, ou enxergá-la como atos ou a falta deles, que geram novas situações. O que muitas vezes passa despercebido é que as escolhas que fazemos normalmente são baseadas e relacionadas à rejeição ou decepções que sofremos, ao time pelo qual torcemos, ao partido político, à religião que é frequentada, ou de acordo com quanto temos na carteira. Isso tudo é a fantasia desse pseudo-livre-arbítrio, escolhas que geram mais que consequências. Elas geram outras escolhas baseadas em fórmulas de pensamento que se repetem. Essas opções com as quais você se depara hoje seriam diferentes se em um determinado momento da sua vida você tivesse escolhido diferente. Como foi que você chegou até este livro? Por que gosta de ler? Seus pais incentivaram a leitura quando você era criança? Você sempre foi alguém curioso? Está lendo por qual motivo? Você quer se aprimorar numa tarefa tão importante e ao mesmo tempo tão banalizada que é escolher? Se quiser mandar um e-mail com as respostas, fique à vontade, mas o importante é que, depois de ser bombardeado por perguntas, você tenha percebido que além de suas próprias escolhas, em algum momento da sua existência, as escolhas de outras pessoas interferiram diretamente na sua vida. Consequentemente,
O mesmo vale tanto para você, quanto para mim, que influenciamos outras pessoas, passiva ou ativamente. Nossas escolhas interferem diretamente, às vezes violentamente, na vida de outrem, e acredite, muitas vezes, você nem percebe que isso aconteceu. Finalmente, para conseguir visualizar de que forma isso vai desenhar possibilidades na sua vida, conseguindo mais tarde prever os futuros, chegamos ao formato que a teoria apresenta, 3D ou tridimensional. Nossa, estamos numa era tão avançada e vamos falar de 3 dimensões? Pois é, sem conhecer a base, como seria possível aventurar-se em outras dimensões? Portanto, devo apresentar isoladamente o conceito básico de dimensão, que vem do latim dimensio, medida, do verbo dimetire, fazer uma medida, formado por dis, movimento para fora, mais metire, medir, que por sua vez, vem do grego metron, medida, e que surgiu do indo-europeu medida, e que surgiu do indo-europeu me. Fiz questão de colocar toda a árvore etimológica da palavra e seus respectivos significados para reforçar que, quando falamos em dimensão, é uma referência a elementos usados para medir uma extensão, a fim de estimá-la. Vamos exemplificar. Uma das dimensões que conhecemos, mas sem dominá-la, chama-se tempo. Ele é o elemento que utilizamos para calcular ou balizar os períodos da história como um todo. É bom lembrar que existem marcos na história como o nascimento de Jesus Cristo, por exemplo, que determina o início do calendário gregoriano. Resumindo, a história pode ser dividida em partes com base em um referencial, como antes de Cristo ou depois de Cristo. Já o tempo é a indivisível linha da existência, que abarca todas as faces da história, que foram vistas ou não. O nascimento de Cristo, por exemplo, é um marco temporal. As dimensões que medem as decisões. Sendo assim, vamos selecionar agora as 3 dimensões no modelo cartesiano para usar como ilustração espacial: comprimento, altura e profundidade. Cada uma dessas dimensões, ou medidas, marca dentro de nossas vidas, como coordenadas cartesianas, o ponto exato em que nossas escolhas mudam a direção em que estamos caminhando. É por isso que à medida em que vamos optando por determinadas ações criamos um caminho, que pode cruzar com o de outras pessoas ao longo dessa trajetória, como no caso deste livro, que coloca em contato eu e você, ainda que de forma inicialmente monóloga. De forma semelhante ao esquema matemático proposto por René Descartes, proponho que cada um dos eixos seja uma dessas dimensões, sendo. Para compreender as variações dentro de cada medida, devemos olhar e perceber os extremos para então termos ideia de que forma nossas escolhas adquirem impacto pessoal, mental, individual, social e de caráter, com base nos valores que atribuímos a essas coordenadas, tempo, qualidade da ação e intenção genuína. São esses pontos que vão compor nossa trajetória de vida, nossa história, que pode ser marcada por altos e baixos, por tempos em que parece que andamos em círculos, por épocas em que tudo parece que está dando errado e por aí vai. Eixos das decisões. Conhecer os extremos pode também esclarecer muitas situações, quando percebemos que há algo errado, mas ficamos sem saber dizer exatamente o que é. A seguir, veremos separadamente os eixos, com suas variações extremas de cada medida de valor. Eixo azul, tempo. Nascer x morrer. Pode ser visto de 2 formas. Por se tratar do fluxo de vida, esse valor cresce até chegar ao limite, ou em contagem regressiva, chega ao ponto zero no momento da morte. Portanto, é finito do ponto de vista biológico, e até a edição deste livro, inexiste qualquer forma de manipulá-lo, sendo possível apenas registrá-lo através de expressões variadas de comunicação, que incluem arte, literatura, achados arqueológicos, tradições culturais e tantas outras. Algumas peculiaridades do tempo é que ele é irrefreável, indomável e tem sua própria lei. O caráter do tempo é independente de quem o observa. Essa limitação, e ao mesmo tempo, a incerteza da quantidade de tempo restante, são fatores diretamente influenciadores, pois em muitos momentos é tudo ou nada. Você já deve ter ouvido ou dito as seguintes frases: se eu pudesse voltar no tempo, teria feito diferente, ou teria feito tudo exatamente igual, não mudaria nada. São apenas 2 exemplos de como somos subjugados aparentemente pelo fluxo de tempo. Portanto,
Os extremos do tempo são o início e o fim da atual existência. Sem freios, sem acelerações. Tudo em seu tempo de ação dentro da totalidade. Os livros que lemos, filmes que assistimos, pessoas com quem interagimos representam peças de informação adquiridas, que de início podem ser inexpressivas, mas que anos depois são fundamentais em nosso conjunto de experiências para uma tomada de decisão ou atitude instantânea, como se fosse uma chave que destranca um determinado destino ou objetivo. Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas nunca para o ser humano. Caso contrário, ele estará se comportando literalmente como um mero relógio, que age mecanicamente até parar por falta de energia. Observação: para efeito de referência, será utilizado apenas o período que temos do nascimento à morte, que é inquestionável e palpável para todos. Qualquer outra forma de visão é apenas uma opinião, e sabendo disso, convido o leitor a manter os pés firmes na realidade. E por que estamos sempre tão preocupados com o tempo? Ora, deixamos abertas as torneiras, enquanto fazemos uma maratona pelos feeds das redes sociais, ou por séries que nunca chegam a uma conclusão. Algumas vezes nosso grau de distração é tão alto, que chegamos a esquecer porque pegamos o telefone. Há muitas perguntas que surgem quando paramos para observar o uso que fazemos da quantidade de vida que temos. Parece-me às vezes que chegamos a acreditar que somos imortais por perder tantos momentos com coisas sem sentido, como por exemplo, discussões ou debates acalorados em ambientes virtuais, ou ainda com vinganças e ódio. Desde muito cedo, deparei-me com algumas coisas que custei a entender, como por exemplo, o porquê da obrigatoriedade de aceitar determinadas coisas que eu via serem contraditórias. À medida em que fui crescendo, notei que passava por um processo de adestramento, através de escolas, religiões e, claro, do meio social, que também era reflexo desse mesmo método de educação, que repetidamente coloca na cabeça das pessoas um conceito vital, o de que o tempo é que dá o sentido que tudo precisa ter, para fundamentar essa realidade, baseada no desperdício. Ou seja, somos ensinados sempre a deixar o tempo passar, a esperar o tempo certo, perder tempo, a viver de forma vegetativa, automática. Ou seja, desde cedo somos ensinados a focar em vários assuntos que ao final fazem pouca ou nenhuma diferença em nossas vidas. E depois disso, precisamos ter pressa, pois temos tarefas a cumprir. Quando o viver é substituído pelas metas impostas, roupa social. O experimento chamado vida nos ensina de uma forma sutil diversos elementos. Somos ensinados, por exemplo, através de eventos recorrentes que temos uma quantidade limitada de tempo para executar ações, como por exemplo para comer. De tempos em tempos, esse evento, a fome, dispara em nós a ideia que precisamos adiar nosso fim comendo. Começa como um lembrete, depois um incômodo, uma dor, uma necessidade, urgência e, por fim, uma consequência da falta de ação. Os eventos propostos são muito bem estruturados e baseados em necessidades biológicas, gerando a impressão de veracidade por comparação. Todos para dar também a falsa impressão de que existe um fim à espreita. Somos então iludidos a esperar por esse fim, ou temê-lo. Mas independente do sentimento a respeito dele, o mais fundamental para essa ilusão é que você acredite piamente que ela é real, ou seja, que o fim existe. É só uma questão de tempo. Aí surgem as mais mirabolantes teorias que vão falar sobre o pós-vida, sobre vidas passadas. Enquanto isso, você perde mais e mais momentos, que poderia estar aproveitando para fazer algo no presente. Mas quando você pensa nisso, pode lembrar: mas eu tenho vários objetivos. Pois é, eles são plantados muitas vezes por uma ilusão de alguém, que falou algo, e que foi iludido no passado por outra pessoa que viveu numa outra realidade diferente da sua. Faz sentido? Imagine você por um momento que desde criança, temos várias metas a serem alcançadas que funcionam na reafirmação do conceito de finalidade, objetivo. A conclusão do ensino básico, faculdade, a aquisição de um emprego e os ganhos necessários para viver adequadamente são apenas alguns desses objetivos que por si só, ao serem alcançados, traduzem-se num novo objetivo a ser alcançado ad infinitum. Nenhum deles foi criado por você. Eles foram aceitos por você. E por que isso seria ruim? Porque somos levados a pensar de forma cíclica,
repetitiva ou pior, pensamos como se o tempo na verdade fosse um lugar no qual estamos. Já ouvi relatos dizendo: casei-me jovem, aos 20 anos. Isso demonstra que algumas pessoas fatiam suas vidas com base nos marcadores temporais, em vez de usarem como base a experiência e a maturidade consciente. E aqui levanta uma nova questão: será que realmente somos conscientes da morte? Ou o descaso com o tempo é prova de que acreditamos realmente que somos de alguma forma imortais? Se tivéssemos de fato certeza da morte física, isso colocaria automaticamente na cabeça de todos um relógio em contagem regressiva que, chegando ao zero, iria retirar a pessoa dessa existência definitivamente. O que mudaria na sua vida ao pensar assim, nem que seja por um instante? Difícil responder, até porque nossa imaginação fica enfraquecida quando tentamos imaginar algo que vai contra aquilo em que acreditamos, como veremos no capítulo 3. Eixo verde. Qualidade da ação. Ação ideal versus promoção pessoal. Nossas ações são muitas vezes balizadas pela dicotomia que a sociedade impõe como bom ou ruim, positivo ou negativo. Essas regras de comportamento impedem muita gente de fazer o que gostaria e, pior, induz outras pessoas a fazerem coisas a contragosto, como, por exemplo, assumir a profissão do pai por pressão familiar. Para embasar essa discussão, uma obra acadêmica que pode ser útil é A Construção Social da Realidade, de Peter L. Berger e Thomas Luckmann. Neste livro, os autores discutem como as sociedades constroem significados e normas que moldam nossas percepções e ações, influenciando o que consideramos ser certo ou errado, bom ou ruim. Eles argumentam que as instituições sociais, como família, escola e mídia, desempenham um papel fundamental na criação de realidades sociais. Exemplo: qualquer ação feita com o propósito de ficar bem na foto diante da sociedade. Existem outros padrões também, como pessoas que agem de forma cruel e violenta só para demonstrarem força, aumentar a temeridade e o poder. Quando eliminamos a casca grossa, a armadura da realidade social, a ação genuína aparece como ouro puro, e tudo é feito desconsiderando efeitos na impressão social e valorizando a ação do ser humano em si, que presta auxílios sem melindre, e que dá, sem fazer disso, uma postagem. Portanto, as decisões baseadas no que os outros vão pensar é o que chamamos de qualidade da ação, um filtro poderoso que altera de forma violenta muitas de nossas decisões. Para identificar se você tem esse filtro ativo, basta prestar atenção se surgem as seguintes perguntas. Antes de fazer algo, como as pessoas ao nosso redor vão interpretar minhas atitudes? Sou visto como amigável, generoso, justo, ou como cruel, egoísta e intolerante? Pensar em algo do tipo mostra claramente que você está se importando muito mais com o que os outros pensam do que com a própria decisão que tem a tomar. E se você pensa ser um anjo de luz que não faz isso com ninguém, pode tirar o cavalinho da chuva, pois vou te mostrar que sim, você exerce pressão nas decisões de outras pessoas. Da mesma forma que muitas pessoas que lhe cercam acabam avaliando suas ações, você também rotula, ou julga, para ser mais exato, outras pessoas. Seja por vontade própria para expressar opinião, ou por indução, repetindo julgamentos de outras pessoas que você considera serem verdadeiro diário. É daí que surgem apelidos, atos de bullying, e a tipificação daqueles que são vistos como uma pessoa bacana, delicada, bom de culinária, ou ainda aquele cara que é um cavalo com a esposa, o piadista da turma, a mais cobiçada do trabalho, o patrão justo, um político exemplar, bom goleiro, amiga para todas as horas, inclusive quando consola seu ex-namorado, uma mulher digna, um religioso. O julgamento é uma ação de pobreza mental desprezível, pois tenta simular através da nomeação um certo poder que se tem sobre algo. Ele fere tão profundamente pessoas mais sensíveis que interfere diretamente no âmago dos nossos segredos mais obscuros, a profundidade da ação. Eixo vermelho. Profundidade da ação. Intenção dissimulada versus intenção genuína. Quando falamos em profundidade, falamos dos segredos mais ocultos por trás de uma decisão. Por mais que pareça com o item anterior, a diferença sutil é que essa variante é arrastada pelo tempo e pelo grau de qualidade da ação. Assim como um oceano, no qual temos conhecimento e acesso relativamente fácil
Até determinado ponto, o pensamento e a rede de conexões feitas para a tomada de decisão é parcialmente acessível pela sociedade e é totalmente acessível pelo indivíduo que age. Sabemos se estamos sendo verdadeiros ou falsos. Os extremos desse eixo são a dissimulação e a intenção genuína. Mas vamos começar pela falsidade. Conhece alguém assim? Você é assim? Sentiu o golpe? Julgar outras pessoas é uma tarefa menos dolorosa porque a pancada vai para longe. Agora, quando temos que colocar a mão na consciência e ter a coragem de assumir o porquê de nossas atitudes, aí o bicho pega. Isso porque vamos acabar trazendo à tona aquilo que muitas vezes queremos esconder de outras pessoas, e até de nós mesmos, @SMO. Entramos no campo minado da dissimulação. Mas afinal, o que é isso? A dissimulação é o ato de esconder os verdadeiros motivos ou intenções contidos nas atitudes. Isso se dá através da apresentação de uma aparência simulada, como fingir que acredita em algo e ir para a igreja, só para se aproximar de alguém, por exemplo. A pessoa que se utiliza da dissimulação também finge ter sentimentos e oculta informações que possam contradizer a personalidade construída. Afinal, tudo faz parte de um plano para enganar alguém, a sociedade ou a si mesmo, E antes de sair apontando o dedo na cara dos outros, saiba que a dissimulação nunca foi uma exclusividade humana. Vários animais fingem-se de mortos para escapar de predadores. Ou seja, no cerne mais profundo, está contida a informação de que a dissimulação é um ato de vida ou morte. Ok, peguei pesado. No livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, o autor defende que os governantes devem parecer virtuosos e justos para o público, mas também devem estar dispostos a usar de artifícios e truques para atingir os seus objetivos. O próprio Maquiavel é conhecido pelo uso da dissimulação nos seus escritos políticos, pois foi frequentemente criticado por promover táticas impiedosas e amorais na busca pelo poder. Em geral, a dissimulação pode ser uma ferramenta útil a curto prazo para conseguir algo, porém, que fique claro que essa manobra pode ser vista como manipuladora e pouco ética. A médio e longo prazo, pode ser desastroso manter uma postura dissimulada, pois eventuais vacilos irão expor e destruir a reputação da pessoa em questão. É um tema complexo, e é preciso considerar o equilíbrio entre os interesses pessoais e as obrigações éticas que se tem para com os outros. Até porque sinceridade demais também é um distúrbio, e chega a ser falta de educação. É exatamente por isso que existe um enorme caminho entre o que pensamos e o que falamos. Para que haja tempo de pensarmos se vale a pena mesmo falar aquilo que passou pela cabeça. O fato é que a dissimulação mascara as ações de uma pessoa, criando um disfarce, e com isso, as atitudes se camuflam dentro dessa intenção obscura, o que pode gerar mais tarde conflitos e problemas graves, caso a farsa seja revelada. Mas existe um remédio para isso: agir verdadeiramente. Usar de intenção genuína. E o que vem a ser intenção genuína? É o núcleo mais profundo das nossas ações. É a intenção que temos de ajudar por amor ou destruir por ódio, devidamente esclarecida, porém nem sempre anunciada. É o verdadeiro porquê de decidir. Vale lembrar que às vezes existe a consciência por trás de nossas motivações pessoais, outras vezes, nem tanto quando agimos automaticamente. E aí cabe perguntar: por que agimos de certa maneira? É aqui que reside nossa consciência mais íntima, nossa real pretensão. Esse é também o núcleo das nossas fragilidades e traumas. É a única dimensão que só nós enxergamos, sabendo se agimos por nossa própria decisão, fazendo o que acreditamos ser melhor para todos, mesmo sem plateia, ou se agimos meramente para esconder nossos bloqueios, ou necessidade de aprovação, dissimulando nossa real intenção ou carência. Entenda que aqui encontramos o núcleo dos seus segredos mais obscuros. O trágico nessa história toda é que você não enxerga o grau de intenção genuína ou dissimulação de mais ninguém, a não ser o seu. Pelo menos à primeira vista, é muito difícil identificar, e exatamente por isso, acontecem traições e golpes. É claro que existem características que demonstram a idoneidade da ação ou se ela foi mascarada. Inclusive mais à frente, vamos entender como detectar pistas que nos levem a comprovar se uma relação é segura.
É importante aprender com sinais e posturas para identificar padrões comportamentais que sirvam de alerta para os picaretás. Mas saiba, existe uma conexão sutil, que define todas as nossas intenções. Nada passa despercebido aos olhos da observação pessoal. A mentira é um lixo que jogamos dentro de casa, e lembre-se de que o lugar mais íntimo que existe é a sua consciência. Ao mentir, ou ocultar, como muita gente gosta de chamar para se sentir melhor, você concorda em conviver com algo que mais pra frente vai te incomodar bastante, a ponto de muitas vezes te obrigar a contar ou se retratar. Se você acredita piamente no que diz e faz, você se torna parte disso, indiferente do que seja ou com qual intenção. O interessante é que, assim como o propósito de um projétil é acertar o alvo, o propósito do segredo, ao invés de se manter escondido, é ser descoberto. O da mentira é ser eliminada e da verdade, ser eternizada. E por falar em coisas secretas, vamos falar agora sobre o misterioso filtro da ofensa, que influencia diretamente no posicionamento emocional.